Olá pessoal, de volta aqui para falar das tutelas provisórias de urgência e o tema agora será tutela cautelar requerida de modo antecedente. Se inscrevam se ainda não fizeram, se inscrevam no canal, curte, faça seus comentários para a gente estar abordando outros temas de interesse de todos aí, né? Nos próximos vídeos a serem postados. Meu nome é Edivaldo Souza, sou professor de Direito Processual Civil e aguardo vocês aqui para a gente poder estudar e debater os principais temas, as principais questões de Direito Processual Civil. Como foi dito antes, a tutela cautelar, ela visa assegurar um direito, né? Ela tem um viés conservatório de direito, assecuratório de direito, né? A ser satisfeito no futuro. Então, ela visa assegurar, né, esse direito. Então, as tutelas cautelares, ela já existe no nosso ordenamento há muito tempo. Elas, no Código passado, elas eram pleiteadas através de um processo autônomo, ela era prevista através de um processo autônomo cautelar, né? Hoje não mais, hoje perdeu essa autonomia, né? E ela está prevista ali, então, né, essa especificamente que nós estamos falando, do artigo 305 até o 310, que é aquela requerida de modo antecedente. Lembrando que ela pode ser requerida também incidentalmente no processo principal. Você formula a petição inicial e já pede a medida cautelar ali, demonstra a necessidade da medida cautelar e o juiz vai analisar, né? E mais um pedido ali dentro da tua petição inicial. Mas se optar por fazer a cautelar antecedente, você estará fazendo da mesma forma que era anteriormente, né? Que já era possível anteriormente. E depois a necessidade de aditar, só que hoje a necessidade de aditamento dessa cautelar. Lembrando a vocês que a petição inicial, ela tem que ter alguns requisitos, né? Que são previstos no artigo 319, indicação do juízo competente, que será competente o juízo competente para próprio pedido principal. Ela também tem a qualificação das partes e assim por diante, todos aqueles fundamentos. Aqui o que diferencia a petição inicial é que o autor tem que expor na petição inicial qual é a lide e o fundamento, né? Ele vai dar uma exposição sumária do direito que ele pretende assegurar, né? Ou seja, o perigo de dano, ele vai trazer o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por que precisa ser concedida essa medida cautelar, né? Essa medida assecuratória do direito, e vai demonstrar qual é o pedido dele, o que ele vai pleitear através de uma ação principal. Ele vai indicar qual será o pleito dele na ação principal. Embora a lei autorize que lá quando ele for aditar a petição inicial, ele possa alterar essa causa de pedir, né? É que ele indicou aqui como sendo a lide o seu fundamento, ele pode alterar essa causa de pedir. Lembrando aqui que as custas, o valor da causa será o valor do direito pleiteado, o benefício patrimonial que será almejado no pleito principal, e o valor, a taxa judiciária, as despesas processuais, de acordo aí com o local que estiver o processo, tem que obedecer, né, o sistema do Estado ou da região da Justiça Federal, aí, né, as respectivas previsões nesse sentido da taxa judiciária e demais despesas. Então, essa petição inicial, ela virá com a exposição da lide, seu fundamento, né, o do direito que se pretende assegurar, demonstrando o perigo da demora,
o perigo da demora e a probabilidade do direito também já tem que estar ali exposto, né, para o juiz analisar se realmente tem razão a esse pleito. Se o juiz deferir o pleito liminar, né, o pleito cautelar, o réu será citado para contestar em 5 dias. Para contestar em 5 dias. Contestar e indicar as provas que ele pretende produzir, né? Depois disso, o autor terá 30 dias para formular seu pedido principal. E nesse momento, ele pode aditar a causa de pedir. Aí ele terá que apresentar a causa de pedir, né, o pedido principal. Lembrando que se essa ação não for proposta aqui, como se trata de uma medida cautelar que ela visa assegurar, né, algo para ser satisfeito depois, visa acautelar um direito, ela será sempre dependente de um processo principal. Aqui não há a possibilidade de não existir processo principal. Se não vier o processo principal, essa medida perde a sua eficácia e será extinta, essa medida será extinta e arquivada, e perde a sua eficácia. E o autor não poderá mais formular sobre o mesmo fundamento outro pedido, né, nesse sentido. Então, ele não poderá mais renovar o seu pedido com o mesmo fundamento. Depois do aditamento, vindo o aditamento, se o autor aditou a petição inicial, ele, vindo o aditamento, o juiz analisa, né, o aditamento, se estiver tudo em ordem, ele designa audiência para as hipóteses de direito disponível, que geralmente o é, né, e designa audiência de conciliação ou mediação e intima as partes para nela comparecer e tentar se compor amigavelmente. Se não houver composição, o réu aí segue o procedimento comum, né? O réu terá 15 dias para contestar a ação nos termos lá do artigo 335 do procedimento comum. E o processo segue normalmente. Só lembrando que a lei também diz que depois da citação da cautelar, o réu vindo contestando a ação, se ele não contestar, presume-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor na medida liminar. E se ele contestar, ele vai indicar as provas que pretende produzir e o processo, essa medida cautelar, segue o procedimento comum, ou seja, tudo aquilo que é previsto para o procedimento comum, réplica do autor nas hipóteses que for necessário e o juiz vai decidir depois. Tá? O indeferimento dessa medida, se for indeferido, o juiz entender que o autor não faz jus ao pleito liminar, o juiz vai indeferir, né, a cautelar. Esse indeferimento, embora não precisasse ter a previsão na lei, mas o legislador diz que não obsta ao ajuizamento da ação principal. Obviamente que não. Na ação principal ele vai pleitear o direito. Aqui ele estava pleiteando só uma medida para assegurar aquele direito, para acautelar aquele direito. Então é lógico, óbvio, que o direito dele, a não ser que o direito dele esteja prescrito, né, ou que tenha decaído. Aliás, nesse sentido, o legislador também fala a respeito, a não ser, né, ele será obstado de entrar com a ação principal se for reconhecido, se o motivo do indeferimento da medida liminar for exatamente a prescrição ou decadência do direito do autor. Aliás, a esse propósito, cabe lembrar que prescrição e decadência são hipóteses de extinção do processo com julgamento de mérito, ou seja, aqui o juiz, quando ele deferir a liminar, ele vai estar reconhecendo que o direito do autor está prescrito, né, ou que decaiu o direito dele, então ele fará com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 2. Né? Então, aí nesse caso, o autor, obviamente, não poderá entrar com a ação principal, porque
o pedido dele já estará prescrito. Se o autor, essa medida, como eu disse, é dependente de um processo principal sempre é dependente do pedido principal. Se o autor cessa a eficácia dessa medida, se concedida, cessa a eficácia, caso o autor não tome algumas das providências que nós falaremos, né? Então, cessa a eficácia se ele não aditar, por exemplo, a petição inicial no prazo de 30 dias, cessa a eficácia, perde aquilo que ele conseguiu. Se não for efetivada a medida também no prazo de 30 dias, ou também seria desnecessário o legislador comentar aqui, mas o legislador colocar no artigo, mas cessa a eficácia também, e é óbvio isso, se a ação principal for improcedente, for julgada improcedente, né? Aí não teria nada para assegurar mesmo, aí a cautelar, obviamente, que cessa a eficácia. Ou também, se o autor der causa à extinção do processo sem análise do mérito. Se ele der causa à extinção do processo sem análise do mérito, a medida também cessará a eficácia, né? E no caso aí, só lembrando a vocês que as tutelas cautelares, o legislador exemplifica algumas no artigo 301, então ele fala que pode se dar através de arresto, sequestro, arrolamento de bens, né, protesto contra a alienação de bens. Então são todas medidas que ele diz que visa assegurar um direito, visa assegurar, não é o próprio bem da vida que o autor está pleiteando, o autor só está querendo uma medida para assegurar que lá, quando ele puder satisfazer esse direito, quando esse direito dele for reconhecido, ele possa estar assegurado. Só um exemplo de cautelar, é mais comum, vocês conhecem, um arresto de bens, por exemplo, você tem um crédito com alguém, e esse alguém está dilapidando o patrimônio, né? Qual que seria o fundamento da sua exposição sumária do seu direito aí? Olha, eu tenho um crédito com fulano, esse fulano está dilapidando o patrimônio, está vendendo, aliás, o único bem que ele tem é aquele que causou o prejuízo a mim, está lá com a placa de vendas, ou, né, foi no acidente de veículo, alguma coisa assim, está a placa de vendas lá nesse bem. Se ele vender, futuramente, quando eu ajuizar a ação, quando eu tiver direito a satisfazer esse crédito que eu tenho com ele, ele será insolvente, não terá como satisfazer esse direito. Então, eu quero que seja decretado o bloqueio desse bem, né, para que ele não venda, para que ele não faça alienação desse bem. Só um exemplo de cautelar para vocês observarem o caráter assecuratório da medida. Portanto, ela será sempre dependente do processo principal. Então é isso, pessoal. Não percam o próximo vídeo. Se inscrevam, curtam, comente. E no próximo vídeo nós estaremos falando da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Essa é um pouquinho mais, merece um pouquinho mais de detalhes, porque é novidade no código. E logo na sequência nós separamos também para falar da estabilização da tutela, que é exatamente a possibilidade de estabilizar a tutela antecipada. Então no próximo vídeo nós veremos a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, tá? Lembrando, mais uma vez, que essa tutela cautelar e a tutela antecipada, elas podem ser requeridas também incidentalmente, no processo já em curso ou quando você vier com o processo principal na tua petição inicial, tá? Aqui nós falamos da tutela cautelar requerida de modo antecedente, que, portanto, é dependente de um aditamento posterior, cujo aditamento não serão exigidas novas custas, obviamente, porque já foram recolhidas de forma antecipada, desde que quem pleiteou a medida não seja beneficiário da justiça gratuita ou da assistência judiciária gratuita. É isso, então, por agora. Não perca o próximo vídeo. Não esqueçam de dar sua curtida e seus comentários aí. Abraço a todos. Até mais.